E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Sam e sejam bem-vindos a mais um capítulo de Bakidou 2018. Hoje continuando com ele, né? O Homem que Raia. Então, só relembrando que no último capítulo a gente teve aquela questão toda dele, do Yujiro e o desfecho do embate inicial deles, que ele sumiu no teto e o capítulo se inicia com essa fachada de restaurante. Então a gente já vê ele e o Tokugawa lá e ele chamando o garçom dizendo: com licença, eu preciso de uma colher grande e funda. O garçom traz lá para ele e nos é mostrado esse prato de ovos centenários, os ovos cozidos centenários. Então o Kiraya dá ali uma passada na colher e pega um monte de fatia de ovo, come tudo de uma vez e dá uma golada nesse copo aí. E ele fala pro Tokugawa: eu me pergunto por que os ovos centenários adocicam o sabor da cerveja. É quase como uma reação química. Aí chega um prato com um monte de rolinho, que a gente descobre que são pato a Pequim, ele fala. E aí ele pega 2 rolinhos de pato a Pequim e começa a comer. E ele fala: isso é tão doce. E o Tokugawa indaga ele, né? Um só de cada vez não é o suficiente para você? E ele dá ali mais uma opinião sobre o prato que ele está comendo. Ele fala: o doce e o salgado da pele do pato a Pequim juntos com a cebolinha é simplesmente delicioso. E depois dele terminar de comer, vem mais um prato, que é uma macarronada enorme. E ele come toda a macarronada e bebe de uma vez uma garrafa ali. E o Tokugawa adverte ele: tente ir mais devagar porque isso não é cerveja, isso é vinho Shaoshin, que é um vinho feito de arroz. O Kiraya ali dá mais uma golada ali no copinho e fala: essa refeição estava fantástica, muito obrigado. Aí a gente já vê o Tokugawa falando para ele: atletas de hoje em dia não comem desse jeito, foi quase que um espetáculo. Então Kiraya responde para ele: é dito que um famoso Rikishi do período Edo uma vez participou de um campeonato de bebida com um chinês renomado por causa da habilidade dele de segurar a embriaguez. E o Raiden ganhou por uma diferença larga de 36 litros de saquê. E ainda assim, depois disso, ele conseguiu ir andando para casa. E ele continua a história de Rikishis esvaziando vários restaurantes em uma noite só. Eu sou completamente apaixonado por histórias loucas como essa. E ele termina falando pro Tokugawa: comida é poder. Rikishis não são atletas. Nós não usamos comida de forma alguma como condicionamento. É tudo para construir força. Então o Tokugawa dá um gole na bebida, vira para ele e fala: isso é muito legal, mas então me fala, Kiraya, por que você fugiu? E o Kiraya fala: eu não fugi. Então o Tokugawa fala para ele: não me venha com desculpas. Você não pode chamar desaparecer do teto de retirada estratégica. Eu não aceito isso. E o Tokugawa continua ali como se estivesse reprimindo o Kiraya. Você é o 101º praticante do sumo antigo, Tama no Kiraya. Seus ancestrais devem estar se revirando nos túmulos. E aí o Kiraya faz uma cara meio séria e ele vira pro Tokugawa e fala: Tokugawa-san, eu acho que você se esqueceu do conceito de Shikiri Naoshi. E o Tokugawa ali se revolta e ele fala que é patético. Você quer chamar aquela retirada de Shikiri Naoshi? E o Kiraya fala bem calmo: sim, claro. E o Tokugawa fala: corta essa, para com isso, meio que desacreditando do que ele falou ali. E ele continua muito calmo: a família Tama não vê nenhuma vergonha em Shikiri Naoshi. Tanto que, desde aquela luta de Nomi no Sukune contra o Tama no Kiraya, na frente do Imperador 2000 anos atrás, nós não sofremos nenhuma derrota sequer. E o Tokugawa fica com essa cara aí de besta com o que ele está dizendo. E no capítulo 129, Tokugawa continua com aquela cara dele de incrédulo que ele estava, e ele fala: vocês estão invictos? E o Kiraya fala extremamente confiante: sim, nós vencemos todas as lutas. O Tokugawa fica extremamente sério e ele fala: olha, Kiraya, o mito dá lugar à realidade. O que aconteceu é um fato indiscutível. E o Kiraya fala: eu não aceito isso. E o Tokugawa fica extremamente impressionado com o que ele fala. Então ele continua explicando: Tokugawa Mitsunari, por causa de uma só derrota na antiguidade, nós, Kiraya, do sumo antigo, ao longo da história somos rotulados injustamente como fracos. Então Tokugawa fala para ele:
Eu sei que eu não poderia dizer isso. O Kehaya continua. O que eu disse, eu repito. A casa Kehaya viu-se passarem 20 séculos sem uma derrota sequer. Então Tokugawa faz essa cara aí de extrema surpresa e ele fala: eu suponho que se isso é verdade, é um tanto quanto inacreditável. E o Kehaya olha para ele e começa a explicar. Um Shikiri Naoshi é uma promessa de retornar para outra partida após uma pausa. E o Tokugawa fica ali sem entender nada e ele pergunta: uma pausa? Como assim? E o Kehaya continua: os Rikishis não são como artistas marciais. Golpes baixos e trapaças não são opções pra gente. E o Tokugawa ele dá mais um gole ali na bebida dele e ele para e pensa. Então responde: se dedicar a lutar limpo e justo certamente soa muito bem. Mas o que você faria se você se visse golpeado injustamente de qualquer jeito? E ele responde: na verdade eu quis dizer que para um Rikishi tudo vale. Qualquer tipo de ataque é justo no sumo antigo. E o Tokugawa mais uma vez ele fica com essa cara de que não tá entendendo nada que ele tá falando. O Kehaya vira pro Tokugawa e fala: você pode cegar nossos olhos e esmagar nossas bolas, mas nós não vamos aceitar a derrota. E o Tokugawa fala para ele: eu imagino que existem aqueles que não usam nada além de técnicas sujas. E então o Kehaya fala para ele: na longa história das partidas de sumo, existiram bem mais de 2.000 homens desse jeito. Não, mano, calma. A gente tem que dar ênfase a isso. Olha esse estilo do velhinho. Não, mano, vê se não parece que ele vai pegar um Monza rebaixado e sair pro rolê. Cê é doido. E o narrador começa a falar: cada um, por um breve momento, pensou que o homem era gordo. Afinal, tudo nele era grosso. Do seu pescoço aos seus ombros, os seus braços, as suas pernas, o seu peitoral. Cada parte dele era imensa, a pele exposta e igualmente as partes vestidas, até o olhar nos seus olhos e o ar dos seus pulmões. Absolutamente tudo naquele homem era rígido. Mas então, em certo momento, cada um ia percebendo a verdade. Aquele senhor era insanamente malhado. Então é isso aí, né? O Doppo tá brabo, o bicho tá seco, tá grosso. E a gente vê aí um padrão, né? Que nos dois últimos encontros, o Itagaki ele fez a mesma coisa. Ele começou apresentando a pessoa, que no caso anteriormente foi o Yujiro, que ia ter o seu encontro com o Kehaya. E agora o Doppo, mostrando o quanto eles estão maiores, mais intimidadores. Eles estão tão fortes que eles estão parecendo gordos para as pessoas quando eles aparecem primeiramente, obesos, né? Só que na verdade é tudo músculo. O garçom ele diz bem-vindo ao nosso estabelecimento para o Doppo, e o Doppo entra e dá de cara com o Kehaya e o Tokugawa. E o Tokugawa mais uma vez faz algo muito parecido com o que ele fez com o Yujiro, que é perguntar para o Kehaya: bem, quando você olha para esse homem, o que é que você vê? Então o Kehaya, com a cara de extremamente surpreso e com meio que aparentemente com calafrio, aquela sensação que você tem quando está perto de uma pessoa ou de algo intimidador, ele fala: eu vejo uma lâmina muito afiada. E o Doppo responde a ele: pode apostar que você tá certo, garoto. E ali o Kehaya fala Garoukou, que eu não entendi muito bem, mas eu fui pesquisar e pelo que eu consegui ver foi um sinal de respeito ao tigre, o tigre respeitado, algo do tipo. Então ele agradece o Tokugawa e o Tokugawa fala: não, isso não foi nada. E a gente termina com sendo mostrado o Tokyo Domo e a frase de que começou. Então eu acredito que aí a gente vai continuar e vai ter a luta do Kehaya com o Doppo, ou não sei, né? A gente vai ver o que vai acontecer. Primeiro, o Itagaki mostra a gente lá aquela cena de Masterchef deles conversando, e depois vem isso. Então deixa a gente na expectativa do mesmo jeito que foi antes, quando o Kehaya apareceu. E ele termina o mangá dizendo que vai ter o outro capítulo, vai retornar em 28 de julho. Então eu vou tentar trazer aqui assim que o outro capítulo sair, né? E é isso, gente. Se você ficou até aqui, muito obrigado.
Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like para ajudar a impulsionar esse vídeo para que chegue a mais pessoas e deixar aí nos comentários a sua sugestão para eu trazer aqui mais coisas que vocês queiram ver. É isso, fui!